Nos últimos anos, o Bitcoin passou de menos de 3 mil dólares por unidade para mais de 120 mil, e outras moedas, como Ethereum, Solana e outras mais, saíram de poucos dólares para alguns milhares. E se você perdeu esses retornos, hoje eu vim aqui te dar uma boa notícia. Sim, essa primeira geração de milionários com cripto já foi formada, já passou. Mas agora, bem agora, eu acredito que a gente está prestes a viver uma nova onda de criação de milionários de novo. E eu e você, a gente pode fazer parte dessa leva ou ficar de fora assistindo. É puramente uma questão de escolha. Mas como eu não gosto de perder dinheiro, eu imagino que você também não, eu quero te mostrar nesse vídeo exatamente como a gente pode se aproveitar disso e aproveitar daquilo que eu digo que é uma das maiores transferências de riqueza da história. Então fica comigo que eu quero te mostrar primeiro quais os sinais que hoje me comprovam que a maior transferência de riqueza da história no mundo cripto e talvez no mercado financeiro já começou e você pode aproveitar, e também por que dessa vez pode ser diferente dos anos passados. Em segundo lugar, eu quero te explicar porque apesar de tudo isso, 90% das pessoas vão fazer besteira aqui e talvez vão perder dinheiro mesmo com o mercado subindo. E aí eu quero te mostrar como você pode não ser uma delas. Por último, eu quero te explicar exatamente o que você tem que fazer para buscar capturar essa oportunidade antes que seja tarde demais, porque esse mercado é extremamente dinâmico e se você ficar esperando para sempre, talvez você veja os seus amigos ficarem ricos e você não. Porque é uma questão de escolha se você vai buscar aproveitar essa oportunidade hoje ou você vai ficar vendo ela passar mais uma vez. Bom, antes da gente começar, quem sou eu que estou aqui falando com você? Meu nome é Vinícius Bazan, eu sou CEO e fundador da Underblock, uma empresa 100% focada no mercado de cripto, que é parceira da Finclass, e o pessoal me convidou para vir aqui no canal da Finclass falar um pouco mais sobre cripto, sobre os próximos passos desse mercado. Se você já viu os outros vídeos que eu publiquei aqui, você já viu eu falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, essa mudança geracional no mercado de cripto, que está trazendo novos players, tanto institucionais quanto pessoas físicas, e pode fazer o Bitcoin e outras criptomoedas alçarem novos voos para novas máximas. E se você está chegando agora, eu te convido a me acompanhar até o final, porque esse vídeo pode ser muito importante para você no seu plano de construção patrimonial, seu plano de aceleração de riqueza. E até antes de a gente passar para o próximo ponto, já te convido a deixar seu like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, até pra gente poder saber produzir mais como esses para você. E não deixa de se inscrever também no canal, ativar notificações, que aí você sempre vai ser avisado de novos conteúdos como esse. Mas vamos lá, galera. Ó, primeira coisa de tudo, quais sinais que comprovam que essa transferência de riqueza está já em curso, já começou? A gente tem que pensar que o mercado de cripto é um mercado que é relativamente novo, ou seja, nesses últimos 15 anos, poucas pessoas tiveram acesso a ele. Por mais que você já tenha ouvido falar muitas vezes do Bitcoin eventualmente, ou já tenha ouvido falar de outras moedas, você provavelmente é uma minoria. Na maior parte das pessoas sequer ouviu falar ou sequer experimentou transacionar com criptoativos. Isso fez com que fosse um mercado nascente, de alto potencial, e que muitas pessoas que puderam comprar criptomoedas, como até foi o meu caso lá em 2016, por alguns poucos dólares, pudessem ganhar bastante dinheiro. Mas isso ficou restrito a um grupo de, talvez, nerds, né, ou de pessoas de tecnologia, enfim, aqueles que a gente chama de early adopters, pessoas que tomavam um risco, talvez até acima da conta ali, para poder se expor a algo muito novo. E conforme esses últimos anos foram passando, a gente foi chegando no mercado cada vez mais maduro, tanto é que hoje a gente tem grandes empresas e grandes expoentes do mercado financeiro, como as gestoras BlackRock, maior gestora do mundo, com mais de 10 trilhões de dólares em ativos sob gestão, tá nesse mercado, Fidelity, Franklin Templeton, Bitwise e várias outras que passaram a integrar esse mercado, inclusive com a criação de veículos de investimento chamados ETFs, né? Aqueles fundos negociados em bolsa, assim como a gente tem os fundos de Ibovespa, Nasdaq, agora a gente também tem fundos de Bitcoin e de Ethereum. Então isso fez com que o mercado passasse por uma grande reciclagem e mais players estivessem neles. E eu quero te mostrar a partir daqui alguns sinais que me mostram que a gente teve uma virada de chave, uma mudança estrutural nesse mercado que faz com que a gente possa dividi-lo entre pré-institucionalização e pós-institucionalização desse mercado. E como a gente pode estar diante de um novo grande ciclo de muitos anos no mercado de cripto que deve transferir mais uma vez riqueza. Talvez até o Warren Buffett passe a gostar do mercado de cripto porque ele vai transferir dos impacientes para os pacientes e aqueles que souberem se posicionar de forma estratégica. Presta atenção comigo, eu quero te mostrar dois posts que eu fiz no meu Instagram. Se você não me acompanha, você pode até acompanhar lá que todo dia eu posto conteúdo novo. E aqui eu queria mostrar duas comparações para você que para mim mostram o quanto que a gente ainda está cedo e qual o tamanho da oportunidade que a gente tem nesse mercado. O primeiro deles é essa comparação aqui que você vê na tela, em que se a gente for parar para pensar, se você conhece bem a história do Bitcoin, ele é um ativo que se compara com o ouro, tal do ouro digital, porque ele é extremamente escasso. E eu fiz essa continha para ter essa ideia, né, de quantas pessoas existem no mundo versus quantos bitcoins vão existir e por que é cada vez mais difícil você conquistar o seu primeiro bitcoin ou a sua primeira fração de bitcoin e por que você deveria ser bem rápido para isso, pois até uma fração de bitcoin pode te aposentar no futuro. Se a gente olhar para o mundo está com 8 bilhões de pessoas, esse número talvez siga crescendo ainda pelos próximos anos, são 57 milhões de milionários em dólar, e mesmo que todos os milionários do mundo quisessem comprar bitcoins, um para cada um, eles não conseguiriam, porque
porque só vão existir no máximo 21 milhões de bitcoins. Então, se hoje todos os milionários que existem na face da Terra tomassem a decisão de investir um bitcoin na sua carteira, a gente estaria com mais de 2 vezes de overbooking aqui, não teria bitcoin para todo mundo. E a gente simplesmente teria um grande choque de demanda e oferta aqui. Lembra nas suas aulas na escola, quando a gente falava da lei da oferta e da procura? Basicamente, a oferta do bitcoin, ela é completamente limitada, determinada. A gente já sabe quantos existem e no máximo quantos vão existir. E a demanda, essa tem sido crescente nos últimos anos. E aí, tanto é que eu quero te mostrar esse outro gráfico, que foi um outro estudo que eu fiz há um tempo atrás. A gente poderia até atualizar ele, estaria ainda mais absurda essa comparação. Mas olha como cripto, e aqui mostrado pelo Bitcoin, tem crescido até mais rápido do que a própria internet. Porque ambos são tecnologias que vão conquistando as pessoas, né, a massa, e vão penetrando no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Você hoje não vive sem internet. Se você não tivesse internet, você não estaria vendo esse vídeo. Mas lá atrás, nos anos 90, você provavelmente, se você já era nascido, assim como eu, conseguiu viver um bom tempo sem internet. E cada vez mais pessoas hoje têm acesso a isso. Da mesma forma, cripto, como o Bitcoin, depois com as outras criptomoedas, começou como algo que ninguém tinha muito acesso. E gradualmente, a gente vai tendo uma evolução exponencial de mais e mais pessoas tendo acesso ao mercado de criptoativos. E essa comparação mostra que se a gente pegar os usuários de cripto, que são essas barras laranja, eles estão evoluindo numa cadência mais forte do que a própria internet evoluiu. Mas o que mais me chama a atenção é que se a gente colocar lado a lado esses dados para ver o quanto da população mundial já aderiu a cripto e quanto da população mundial foi aderindo à internet ao longo dos anos, a gente vai ver que é como se a gente estivesse na internet lá dos anos 2000. É como se a gente estivesse 25 anos para trás, quando tudo realmente era mato na internet. E aqui tudo ainda é mato no mercado de cripto. Então a gente tem diante de nós uma grande oportunidade de acessar um mercado que hoje 95% das pessoas no mundo inteiro não acessaram. E olha, pensa comigo, né? Se 95% ainda não acessou, a gente tem dados que mostram que cerca de 5% das pessoas só já tiveram contato com cripto no mundo, e ainda você tem um estoque completamente limitado desses ativos, principalmente o Bitcoin, e cada vez mais milionários e pessoas do mercado financeiro e empresas tentando se expor. Para mim, a consequência inevitável disso no médio e longo prazo é um grande crescimento de valor e a geração de novos milionários nesse mercado. E é por isso que eu quero chamar essa atenção hoje para esse tema e quero te mostrar porque talvez, a partir de agora, seja até um pouco diferente do que aconteceu nesses últimos anos. Eu quero que você preste atenção em alguns dados aqui. Eu quero começar por uma matéria aqui do Business Insider, que é de 2012, mas ela pra gente é muito atual, na verdade. Porque olha só, esse gráfico que ele mostra aqui, que é esse gráfico em laranja, embora seja laranja, não é o Bitcoin, é a evolução do preço do ouro ao longo dos anos. E justamente nessa matéria, eles dizem que 18 de novembro de 2004, foi o dia crucial do grande rally de 8 anos pro ouro. Olha só o que aconteceu. Até novembro de 2004, o ouro, ele era um ativo pouco acessado pelos investidores, porque você tinha muito mais dificuldade para comprar esse tipo de ativo, que você não tinha, por exemplo, os ETFs de ouro. Em 2004, os ETFs foram criados e olha só como foi a evolução exponencial do preço do ouro, justamente porque mais e mais pessoas tiveram uma porta de entrada facilitada a esse mercado. Agora, olha comigo o que está acontecendo no Bitcoin. O mercado de cripto, ele sequer tinha respaldo institucional há alguns anos atrás. E no começo de 2024, a gente teve a aprovação dos ETFs de Bitcoin, assim como a gente teve a aprovação dos ETFs de ouro lá em 2004. 20 anos de diferença. Lembra do que eu acabei de falar para você sobre a internet? É muito parecido. E desde que esse 1 ano e meio passou, desde a aprovação dos ETFs de Bitcoin, a gente já teve a entrada líquida de 151 bilhões de dólares nesse mercado, só por meio dos ETFs. A gente está falando aí de 18 meses, quase 10 bilhões de dólares em ativos que foram trazidos para o mercado por mês ao longo desse último ano e meio. Então, cada vez tem mais pessoas podendo acessar o mercado de cripto, aqui por meio do Bitcoin e agora também por meio do Ethereum. E assim como o ouro teve um grande rally nos anos seguintes, e o primeiro ano foi só o mais fraquinho de toda essa série, e ele pôde se valorizar demais com mais pessoas tendo acesso a esse mercado, a gente finalmente tem um elemento muito diferente agora que cria uma nova porta de entrada para os investidores. E se isso não bastasse, eu quero que você veja esse outro gráfico que mostra para mim algo muito importante que está acontecendo no mercado. Se você já ouviu falar de Bitcoin, você já ouviu falar do halving, talvez, que é um evento que acontece a cada 4 anos e quebra pela metade a quantidade de novos Bitcoins produzidos. Isso faz com que a gente tenha um choque de oferta e claramente o Bitcoin tende a subir ao longo desses 4 anos. Só que ninguém escreveu em pedra que o Bitcoin tem que subir 4 anos, depois cair 1, ou subir 3, cair 1. Não existe nada, né? É uma profecia autorrealizável que diz que o Bitcoin sobe a cada 4 anos. E a gente está vendo
vendo aqui justamente essa análise que foi feita por um investidor mostrando que antes da gente ter os institucionais no mercado, a gente tinha mercados de cripto muito mais explosivos e um pouco imaturos, né? Como se fosse um adolescente na puberdade. Ele subia demais, só que ele caía 80, 90% depois. Subia demais, caía 80, 90% depois. E desde que os institucionais passaram a entrar nesse mercado, as coisas mudaram completamente. A gente tem mercado que ele fica muito menos superaquecido, mas ele tem uma perspectiva de crescimento muito mais gradual ao longo do tempo e ele também não deve ter grandes correções como teve no passado. Ah, você pode falar assim, pô, Bazan, mas esse mercado tá ficando mais chato, os retornos foram embora? Não, é justamente esse tipo de perfil de retorno que fez o S&P 500 ou o Nasdaq subir por tantos anos, por década, e faz com que o Bitcoin possa mirar para, por exemplo, $1 milhão no médio a longo prazo. Então, se você está vendo esse vídeo agora, você está tendo a chance real de pegar esse ponto de virada, esse pivô do mercado, em que você tem um mercado que ainda é pouco explorado, poucas pessoas fazem parte dele, mas os grandes players estão entrando e é a sua última chance, talvez, de entrar antes desses grandes investidores, vendendo para eles o seu Bitcoin e as suas criptomoedas muito mais caras. E exatamente por isso que eu e meu time aqui na Underblock, a gente passa meses, muitas vezes anos, analisando, estudando esse mercado, conversando com outros especialistas para poder buscar montar uma lista de criptomoedas com real potencial de surfar essa alta do mercado de cripto. Não só o Bitcoin, mas também as altcoins, que podem engatar aquilo que a gente chama de uma alt-season, a temporada em que as moedas alternativas ao Bitcoin sobem muito. E aqui eu não tô falando só de ganhos de 10, 15%, que já seriam muito bom, talvez num curto prazo. Tô falando de ganhos de 100%, 200, 300 ou até mais, como foi o caso de uma das moedas que a gente teve recomendada no ano passado, que em apenas 3 meses valorizou 9.500%, 95 vezes. Claro que aqui eu tô falando de um caso esdrúxulo, né, de absurdo aqui, de tanto que subiu, mas a gente tem muitos casos que às vezes multiplicam por 5 vezes, 10 vezes e talvez até mais. São as melhores oportunidades que você pode encontrar nesse mercado, porque são sempre escolhidas a dedo, com muita análise fundamentalista, estratégia, bastante análise técnica também, para que a gente possa buscar os novos bitcoins desse mercado, que possam entregar retornos acima da média. Então, se isso te interessa e se você quer ter acesso a essa lista exclusiva com altcoins para você poder surfar a alta das criptomoedas e não quer ficar de fora da maior transferência de riqueza cripto da história, eu acabei de abrir inscrições para quem quer garantir o acesso a esse tipo de ativo. Tem um link aqui na descrição do vídeo, um QR Code circulando aqui na tela também, é só você apontar a câmera do celular e não deixe essa oportunidade passar, porque como eu tenho te mostrado aqui, a gente está num ponto de virada desse mercado, as coisas acontecem rápidas e uma vez que tudo isso acontece, talvez você vai ter outra chance daqui vários anos, se elas aparecerem. Então aponta a câmera do seu celular aqui pro QR Code ou toca no link aqui embaixo na descrição para você ver do que eu tô falando. Mas vamos voltar aqui, a gente estava falando sobre por que esse momento pode ser diferente. Eu realmente acredito que a gente está numa mudança geracional no mercado de cripto, que pode criar uma nova leva de milionários ou de pessoas com grande liberdade financeira a partir do Bitcoin e de outras criptomoedas, mas se você não prestar atenção, se você não tiver uma boa estratégia em mãos, você pode se juntar a 90% das pessoas que vão perder dinheiro. Então eu quero te mostrar como não ser uma delas. Por quê? Investir em cripto, eu não vou te falar que é a coisa mais difícil do mundo, também não é a coisa mais simples do mundo, só que é fácil você não cometer erros bobos que podem te tirar do jogo. Então, se você tiver uma boa gestão de risco, uma boa cabeça para lidar com esse mercado, você já fez 80% do trabalho. Os outros 20% é escolher bons ativos e montar a sua carteira. O primeiro erro que a gente pode tomar aqui nesse mercado e que tira muita gente do jogo é você sair investindo em qualquer moeda, qualquer altcoin, achando que todas elas vão subir indiscriminadamente. E se você acha que a gente está lá em 2021 que compra qualquer besteira e ela sobe, talvez você se engane amargamente. Como um erro 2 aqui, eu também destacaria que você precisa ter uma estratégia de saída, o que muitas pessoas não têm. Muitas pessoas querem segurar para sempre, para sempre, para sempre, e às vezes ficam segurando ativos perdedores, até perder tudo. Em alguns casos, a gente tem que vender um ativo em perda para poder comprar outros que façam mais sentido para nossa carteira. E além disso, não ficar apostando só em uma coisa ou qualquer coisa, como eu te falei. Terceiro ponto é a gente acabar tomando decisões por FOMO, que é uma sigla que a gente usa para Fear of Missing Out, ou medo de perder o bonde. Muitas pessoas acabam querendo dobrar a aposta, triplicar a aposta, quando já tá muito caro, quando já tá tarde. E é por isso que eu faço esse apelo para você, que se você quer investir no mercado de cripto, invista enquanto ainda é cedo. E para que você não caia também no quarto erro, que é de não diversificar entre setores. A gente está falando de um mercado muito vasto, muito amplo, e se você ficar tentando pegar apenas uma narrativa do momento, talvez você acabe colocando muito risco numa coisa só, que pode não dar certo. Por isso que esse mercado ele precisa que você diversifique e use a máxima do mercado financeiro de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Em quinto lugar, a gente tem o erro de você ignorar os fundamentos e investir só no hype. Então, muitas vezes você vai estar ali no seu Instagram, Twitter, alguma rede social, e vai ter um monte de gente falando para você de outras coisas que parecem muito bonitas. Nem tudo que reluz é ouro ou nem tudo que reluz é Bitcoin. Então, tente não ficar só investindo em algo por causa do hype. Olhe por trás desses ativos quais são os reais fundamentos ou a narrativa que justifica você botar o seu
suado dinheiro nisso daí. Na prática, a gente sabe que muitas moedas não vão dar certo nesse mercado. É um mercado seletivo, assim como a internet foi lá atrás, como eu te mostrei, a gente teve que ter a bolha.com e ela estourar para que a gente pudesse salvar dali as Amazons, os Metas, as Teslas, os Googles. E é isso que a gente está buscando nesse mercado, é ser bem criterioso para encontrar as novas Amazons, os novos Googles, talvez os novos Bitcoins. Então, seja muito criterioso nesse mercado e pé no chão para que você possa fazer uma boa gestão de risco. Lembrando que você não tem que investir muita grana no mercado de cripto, porque ele é um mercado tão explosivo, de tanto potencial, que até mesmo pouco dinheiro investido pode se tornar uma bela bolada daqui para frente. Então, pensa comigo, assim como lá atrás, né, como eu te disse, 2017, 18, você tinha só pessoas que eram completamente outsiders nesse mercado, elas investiam em cripto e hoje elas estão vendendo suas criptomoedas para novos investidores entrarem pagando muito mais caro, a gente está num momento em que uma leva de novos institucionais, empresas, governos está se expondo a esse mercado. E isso provavelmente vai trazer uma enxurrada de novos investidores e de dinheiro também. Porque uma coisa sou eu e você colocar ali alguns milhares de reais em cripto. Outra coisa é uma BlackRock colocar bilhões e bilhões e quem sabe ao longo de uma década, trilhões de dólares. Se você tem essa perspicácia de entender o que está acontecendo e ver que a gente está nessa mudança de chave justamente na entrada de grandes players nesse mercado, você tem já o que você precisa para se posicionar antes que essa grande entrada aconteça. Porque ela já começou, mas até mesmo como o Matt Hogan, o CIO da Bitwise, disse num evento que eu participei no começo desse ano, o primeiro ano dos ETFs, ou o primeiro ano dessa nova era institucional, tende a ser até o mais fraco se você olhar para frente, porque esse volume de novos investidores deve continuar crescendo. E é por isso que eu falo que a gente está num momento de transferência de riqueza, porque o mercado cripto é o único no mundo que eu conheço em que você pode conhecê-lo, estudá-lo e se antecipar ao movimento dos grandes investidores. A nossa vida no mercado financeiro sempre foi o contrário, sempre foi os grandes investidores comprando e depois oferecendo pra gente. E agora, pela primeira vez em muito tempo, a gente, os sardinhas desse mercado, a gente tem a oportunidade de comprar e oferecer para os grandes investidores pagarem mais caro da nossa mão. E é por isso que eu acho que essa transferência de riqueza já está acontecendo. Talvez ela não dure tanto tempo assim, mas se você puder pegar um pouquinho que ela durar, ela pode ser transformacional para você. E aí eu quero que você entenda algo nesse momento. Essa oportunidade, ela provavelmente não vai bater na sua porta de novo tão cedo. O mercado de cripto, ele sempre esteve aí, mas ele não fica te chamando todos os dias para você investir. Você tem que chegar até ele. Ele está chegando até você nesse momento por meio desse vídeo. Essa convergência de fatores que está acontecendo agora com o dinheiro institucional, a regulamentação, a chancela que a gente está vendo nos Estados Unidos com Donald Trump e tudo que esse ciclo de mercado está trazendo de diferente, é tipo um eclipse. Acontece uma vez na vida. E se você não se posicionar agora, nessas próximas semanas, nos próximos meses, talvez você vai ter que olhar para trás lá na frente e ver, caramba, olha quanta coisa mudou e eu tive a oportunidade de me expor a esse mercado. Então, aqui que está o ponto crucial. Não adianta você sair investindo em qualquer altcoin achando que todas elas vão subir 1000%. Muitas delas vão subir, muitas coisas sem fundamentos vão subir, mas você tem que montar uma boa carteira que faça sentido para o seu momento de vida, para o seu perfil de risco e que faça sentido com as teses que você acredita também. 90% das pessoas no mercado vão ignorar esse aviso, talvez acabem perdendo grandes oportunidades, mesmo com o mercado explodindo, porque elas vão investir em teses erradas, na hora errada, sem nenhuma estratégia para amparar. E é por isso que eu reforço o convite para você. Eu criei uma lista exclusiva com altcoins que tem real potencial de entregar 100%, 200%, 300% ou mais nesse próximo período do mercado que eu chamo de alt season. São projetos que a gente escolhe a dedo com análise fundamentalista pelo nosso time aqui na Underblock, nos setores que costumam ter os maiores potenciais de se valorizar nos próximos meses. E mais do que isso, eu também quero te ensinar a partir de agora exatamente quando você entra e sai desse mercado, como você faz uma boa gestão de risco e monta uma carteira vencedora, principalmente para médio e longo prazo, maximizando seus lucros. É literalmente um mapa do tesouro para você navegar com transparência nesse momento todo do mercado. E se você quer garantir o seu lugar nessa oportunidade única, como eu te falei, e ter acesso aos verdadeiros novos bitcoins dessa era, as inscrições estão se abrindo agora, então não deixe passar. Lembrando que tem um link na descrição desse vídeo e um QR Code na tela para você poder escanear e garantir a sua vaga no grupo com a gente. Quero dizer que foi um prazer te acompanhar até aqui. Eu sou Vinícius Bazan da Underblock, parceiro aqui da FinClass. Conte sempre comigo e a gente se vê em breve. Te espero do outro lado.